Bem-vindos, colegas, à nossa terceira sessão, que será dedicada à cooperação tributária internacional. Encontrar formas eficazes de tributar os super-ricos é uma prioridade para a presidência brasileira do G20. Vários países, incluindo o Brasil, estão se esforçando para fortalecer sua capacidade fiscal, ao mesmo tempo que procuram atender às aspirações legítimas de suas populações por justiça social e serviços públicos de alta qualidade. Enquanto isso, alguns poucos bilionários continuam evadindo os nossos sistemas tributários, jogando os estados nacionais uns contra os outros, utilizando brechas para evitar o pagamento da sua justa contribuição em impostos e minando capacidades das autoridades públicas. Em São Paulo, eu pedi o fim dessa situação absurda. E graças à nossa vontade política coletiva, esse G20 será lembrado como ponto de partida de um novo diálogo global sobre justiça tributária. Tal progresso no debate tributário internacional foi alcançado por meio de troca de ideias de maneira franca e transparente no G20, com o envolvimento de grandes especialistas e da sociedade civil. Começamos convidando o professor Gabriel Zucman para a nossa primeira reunião ministerial em São Paulo, onde tivemos uma conversa muito interessante em torno de sua proposta de um imposto mínimo coordenado sobre os super-ricos. Organizamos, então, um evento paralelo com os ministros das Finanças da França e do Quênia e a diretora-geral do FMI durante as reuniões de primavera, em Washington. Permitam-me aproveitar essa oportunidade para agradecer à senhora Kristalina Georgieva e ao FMI pela sua valiosa contribuição analítica, bem como ao ministro Bruno Le Maire, pelo seu apoio decisivo a essa agenda. Em maio, convocamos um simpósio tributário bastante produtivo em Brasília, contando com a participação de especialistas tributários dos países do G20 e representantes da sociedade civil. Finalmente, ao longo dos últimos meses, o nosso time tem trabalhado arduamente para construir uma declaração ministerial do G20 sobre cooperação tributária internacional. Essa declaração será um documento histórico. É a primeira vez que nós, ministros da trilha de finanças do G20, falamos em uníssono sobre uma série de questões relativas à cooperação tributária internacional, desde o progresso na agenda de BEPS até a transparência tributária, incluindo a tributação dos super-ricos. Estou muito satisfeito por estarmos em condições de aprovar essa declaração hoje. Caros colegas, quero concluir elaborando um pouco sobre a reforma tributária que estamos conduzindo no Brasil, pois ela engloba alguns dos princípios que gostaríamos de ver também na cooperação tributária internacional. Nos últimos 18 meses, investimos todos os nossos esforços na aprovação de uma reforma de tributos indiretos. A reforma simplificará enormemente o nosso sistema tributário. O novo regime terá um importante impacto redistributivo, pois seu efeito de harmonização de carga tributária entre bens e serviços irá baratear a cesta de consumo das pessoas mais pobres. A reforma inclui instrumentos inovadores que mitigam a regressividade da tributação sobre o consumo, como a devolução personalizada de tributos à população de baixa renda. Finalmente, a reforma aumenta os impostos sobre produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde geral da nossa população, alinhando o nosso sistema tributário com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, aprovamos medidas para aumentar a progressividade da tributação direta, como a tributação das empresas offshore e o aperfeiçoamento da tributação dos fundos de investimento exclusivos, o que abrange diretamente os super-ricos. O conjunto de reformas que implementamos no Brasil reflete o princípio fundamental da progressividade que orientou a declaração ministerial do G20. Devemos tributar mais os ricos e menos os pobres, melhorando a eficiência global e a legitimidade democrática do sistema tributário. Gosto de ver a declaração não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. Seguindo em frente, devemos unir esforços para construir uma convenção quadro ambiciosa das Nações Unidas, sempre com apoio inestimável da União Africana, concluir a agenda de BEPS
e avançar no sentido de um imposto mínimo global coordenado sobre bilionários, parte do que tenho chamado de Pilar 3 da cooperação tributária internacional. Contem com o Brasil para continuar defendendo a justiça tributária no G20 e outros foros. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.